Você já tentou mudar um hábito e falhou tantas vezes que começou a achar que o problema é você? Que você não tem disciplina, força de vontade ou constância? A verdade é mais desconfortável. Ninguém nunca te ensinou a mudar do jeito certo. Enquanto o mundo vende transformações rápidas, o Japão construiu um sistema silencioso que elimina maus hábitos sem luta, sem culpa e sem recaídas dramáticas. Esse vídeo não é sobre força de vontade, é sobre Kaizen, o sistema japonês de melhoria contínua que age abaixo do radar do seu cérebro. Um método usado há décadas para transformar pessoas comuns em versões estáveis, consistentes e mentalmente fortes, não mudando tudo de uma vez, mas mudando tão pouco que a mente não resiste. Se você ficar até o final, vai entender por que hábitos ruins não morrem com motivação, mas com estratégia. E por que, quando esse sistema começa a funcionar, a mudança parece lenta, até o dia em que ela se torna irreversível. Existe uma mentira silenciosa que destrói qualquer tentativa de mudança antes mesmo dela começar. A ideia de que maus hábitos são um problema de caráter. Que você falha porque é fraco, indisciplinado ou inconsistente. Esse pensamento parece inofensivo, mas ele cria um efeito devastador. Você começa a lutar contra si mesmo. Toda vez que tenta mudar à força, seu cérebro entra em estado de ameaça. Ele não interpreta a mudança como algo positivo, mas como perda. Perda de conforto, de identidade, de previsibilidade. É por isso que dietas radicais falham, rotinas extremas duram poucos dias e promessas feitas no auge da motivação morrem no primeiro momento de cansaço. O cérebro não resiste ao hábito ruim, ele resiste à ruptura brusca. A psicologia japonesa sempre entendeu algo que o Ocidente ignora. Não se elimina um hábito atacando-o de frente. Quando você tenta parar de vez, cria um conflito interno constante. Uma parte sua quer mudar, outra quer sobreviver ao estresse. E no fim, quem vence quase sempre é a parte mais antiga, mais automática, mais confortável. É aqui que o Kaizen entra, não como técnica, mas como postura mental. Ele parte de um princípio simples e desconcertante. O cérebro não luta contra mudanças pequenas demais para serem percebidas como ameaça. Enquanto você tenta mudar tudo, o Kaizen muda quase nada. E é exatamente por isso que funciona. Esse capítulo é o mais importante de todos, porque se você não abandonar a mentalidade de quebrar hábitos, nada do que vem depois se sustenta. Antes de substituir comportamentos, você precisa parar de se agredir internamente. Kaizen começa com uma trégua, uma escolha consciente de não entrar em guerra com a própria mente. Para eliminar um mau hábito, primeiro você precisa entender uma verdade desconfortável. Ele não existe para te prejudicar. Todo hábito ruim é, na origem, uma solução. Uma resposta que o cérebro encontrou para aliviar dor, ansiedade, tédio, medo ou sobrecarga. O cérebro humano é econômico. Ele prefere padrões conhecidos a escolhas conscientes, porque decidir cansa. Um mau hábito é, na prática, um atalho emocional. Comer demais, rolar o feed, procrastinar, beber, fugir. Tudo isso reduz tensão rapidamente. Não resolve o problema, mas reduz o desconforto imediato. E para o cérebro primitivo, isso é suficiente. Quando você tenta eliminar um hábito sem oferecer nada no lugar, o cérebro entra em pânico silencioso. Ele pensa: se isso desaparecer, como vou lidar com o vazio? É por isso que muitas pessoas conseguem parar por alguns dias, mas depois recaem com ainda mais força. Não é falta de disciplina, é falta de substituição emocional. A filosofia Kaizen entende isso profundamente. Em vez de perguntar, como paro com esse hábito? Ela pergunta algo muito mais inteligente. O que esse hábito está tentando resolver em mim? Quando você identifica a função emocional do comportamento, algo muda. A culpa diminui. A guerra interna cessa. Você para de se enxergar como fraco e começa a se enxergar como alguém que estava tentando sobreviver com as ferramentas erradas. Eliminar um mau hábito não começa com controle, começa com compreensão. Kaizen não arranca o hábito pela raiz. Ele enfraquece lentamente a necessidade que sustenta essa raiz. Quando a necessidade desaparece, o hábito cai sozinho, sem luta, sem recaída violenta, sem auto-ódio. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete quando decide mudar. Quer virar outra pessoa rápido demais. A mente humana não rejeita mudança porque é fraca. Ela rejeita mudança porque é programada para proteger identidade.
Quando você tenta cortar um hábito de forma radical, nunca mais, a partir de hoje, agora vai. O cérebro interpreta isso como uma ameaça existencial, não como evolução, mas como perda. Perda de conforto, de previsibilidade, de segurança emocional. E quando a identidade se sente ameaçada, ela reage com resistência, sabotagem e recaída. É por isso que dietas extremas falham. Rotinas perfeitas não duram. Promessas grandiosas morrem em silêncio. Não porque a pessoa não quer mudar, mas porque o cérebro não aceita saltos bruscos. Kaizen nasce exatamente dessa compreensão. No Japão, melhoria não é ruptura, é continuidade refinada. Não se trata de destruir quem você é, mas de deslocar levemente a direção, tão pouco que a mente não entra em modo de defesa. Uma mudança de 1% não ativa medo, não ativa resistência, não ativa o pensamento, isso não é quem eu sou. Ela passa despercebida. E é aí que mora o poder. Quando você melhora apenas um detalhe microscópico, 5 minutos a menos de tela, um copo de água a mais, um passo consciente. Você não está tentando mudar sua vida. Está ensinando seu cérebro a confiar em você. Confiança precede disciplina. Disciplina precede identidade. Identidade sustenta transformação. Kaizen não pergunta: o que preciso cortar? Ele pergunta: o que posso ajustar sem gerar conflito interno? E quando não há conflito, não há sabotagem. Pergunta para reflexão: qual mudança você vem tentando fazer grande demais, quando na verdade poderia começar pequena o suficiente para não falhar? Existe uma confusão comum. As pessoas acreditam que lutam contra o hábito em si, mas o cérebro nunca luta contra o comportamento. Ele luta contra a dor associada à mudança. Todo mau hábito tem uma função emocional. Ele não existe porque você é fraco, mas porque em algum momento ele resolveu um problema. Aliviou a ansiedade, reduziu o tédio, trouxe conforto, criou sensação de controle. Quando você tenta eliminar um hábito sem compreender essa função, o cérebro entra em alerta. É como tirar uma muleta de alguém que ainda sente dor ao andar. Por isso a força de vontade falha. Ela tenta arrancar o comportamento sem oferecer uma substituição emocional. Kaizen entende algo profundo. Você não remove um hábito. Você desloca a fonte de recompensa. O cérebro não precisa de prazer intenso. Ele precisa de previsibilidade emocional. Uma pequena melhoria diária funciona porque cria micro-recompensas. A sensação de cumprir algo simples, a prova silenciosa de consistência, o alívio de não falhar. Essas recompensas são sutis, mas constantes. E o cérebro prefere constância ao pico. É por isso que um copo de água diário funciona melhor do que uma dieta perfeita. Por isso caminhar 5 minutos cria mais mudança do que prometer 1 hora de academia. Porque não gera dor emocional suficiente para ativar resistência. Você não está enganando o cérebro, está respeitando o ritmo dele. E quando o cérebro percebe que a mudança não dói, ele para de lutar. Pergunta para reflexão: qual hábito você tenta eliminar à força, sem antes entender qual dor ele está escondendo? Aqui está um ponto que quase ninguém percebe. Hábitos não falham por falta de técnica, falham por conflito de identidade. Você pode até mudar um comportamento por alguns dias. Pode parar, reduzir, controlar. Mas se lá no fundo você ainda se enxerga como alguém que sempre falha, alguém indisciplinado, alguém que tenta e desiste, o cérebro trabalha silenciosamente para te levar de volta ao ponto conhecido. Porque o cérebro ama coerência. Ele prefere uma identidade negativa consistente do que uma identidade positiva instável. É por isso que tantas pessoas dizem: eu estava indo bem, mas do nada voltei tudo de novo. Não foi do nada. Foi o cérebro restaurando a identidade antiga. Kaizen não começa perguntando: o que você quer mudar? Ele começa perguntando: quem você está se tornando ao repetir esse pequeno ato? Quando você bebe água todos os dias, não está hidratando apenas o corpo. Está reforçando uma mensagem silenciosa: eu sou alguém que cumpre pequenas promessas. Quando você caminha 5 minutos, não está fazendo exercício. Está dizendo ao cérebro: eu sou alguém que se move, mesmo sem vontade. Esses gestos parecem insignificantes, mas eles reescrevem a identidade. Não por discurso, por evidência. O cérebro não acredita no que você diz. Ele acredita no que você faz repetidamente. E aqui está o detalhe mais poderoso.
Identidade muda antes do hábito desaparecer, não depois. Você não abandona o vício e então vira uma pessoa disciplinada. Você se torna uma pessoa que age com consistência mínima. E o vício perde espaço naturalmente. É por isso que Kaizen não exige grandes decisões. Ele exige pequenas provas diárias de quem você é agora. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser coerente. Pergunta para reflexão. Que identidade você vem reforçando todos os dias, mesmo sem perceber? Aqui está um ponto que quase ninguém percebe. Hábitos não falham por falta de técnica, falham por conflito de identidade. Você pode até mudar um comportamento por alguns dias. Pode parar, reduzir, controlar. Mas se lá no fundo você ainda se enxerga como alguém que sempre falha, alguém indisciplinado, alguém que tenta e desiste, o cérebro trabalha silenciosamente para te levar de volta ao ponto conhecido, porque o cérebro ama a coerência. Ele prefere uma identidade negativa consistente do que uma identidade positiva instável. É por isso que tantas pessoas dizem: eu estava indo bem, mas do nada voltei tudo de novo. Não foi do nada. Foi o cérebro restaurando a identidade antiga. Kaizen não começa perguntando: o que você quer mudar? Ele começa perguntando: quem você está se tornando ao repetir esse pequeno ato? Quando você bebe água todos os dias, não está hidratando apenas o corpo. Está reforçando uma mensagem silenciosa. Eu sou alguém que cumpre pequenas promessas. Quando você caminha 5 minutos, não está fazendo exercício. Está dizendo ao cérebro: eu sou alguém que se move, mesmo sem vontade. Esses gestos parecem insignificantes, mas eles reescrevem a identidade. Não por discurso, por evidência. O cérebro não acredita no que você diz. Ele acredita no que você faz repetidamente. E aqui está o detalhe mais poderoso. Identidade muda antes do hábito desaparecer, não depois. Você não abandona o vício e então vira uma pessoa disciplinada. Você se torna uma pessoa que age com consistência mínima. E o vício perde espaço naturalmente. É por isso que Kaizen não exige grandes decisões. Ele exige pequenas provas diárias de quem você é agora. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser coerente. Pergunta para reflexão. Que identidade você vem reforçando todos os dias, mesmo sem perceber? A maior mentira que te contaram sobre mudança é que ela precisa ser dramática, que precisa do dia perfeito, da motivação certa, da virada épica. Mas as transformações que realmente duram não fazem barulho. Elas acontecem quando ninguém está olhando, em decisões pequenas, em ajustes quase invisíveis, em promessas simples que você cumpre mesmo nos dias ruins. Kaizen não te transforma porque é japonês, antigo ou bonito de falar. Ele funciona porque respeita algo essencial, a natureza humana. Você não muda quando se força. Você muda quando constrói confiança consigo mesmo, um passo de cada vez. Não é sobre eliminar todos os maus hábitos agora. É sobre quebrar o ciclo de fracasso, culpa, desistência. É sobre provar todos os dias que você consegue continuar, mesmo imperfeito. Talvez hoje você não mude sua vida inteira, mas pode mudar 1%. E amanhã, mais 1%. E um ano depois, você não vai reconhecer quem você se tornou. A pergunta final não é: qual hábito você vai eliminar? A pergunta é: qual é a menor mudança que você consegue sustentar, mesmo quando a vontade acabar? Porque quem vence não é quem começa forte, é quem não para. Se este vídeo te fez pensar, reflita com honestidade. E lembre-se, você não precisa ser perfeito, só precisa continuar. Quando estiver pronto, o próximo passo é seu.